Oi, pessoal. Sou a Priscila, psicóloga, e continuo neste vídeo trazendo algumas reflexões, um bate-papo do tema maternidade. No último vídeo, nós falávamos sobre maternidade e casamento, né? E eu falava, né, desde os primeiros vídeos sobre maternidade, do se tornar mãe, né? Quer dizer, quando nasce um bebê, nasce uma mãe. E quando a gente pensa em casamento, quer dizer, quando nasce um bebê, nasce uma família, né? Pai, mãe e filhos, né? É claro que hoje a gente tem diversas configurações de família, né? Não só necessariamente pai, mãe e filhos, mas trazendo para esse contexto essa questão de pai, mãe e filho, nasce uma família, né? E aí, nascendo uma família, entra mais um componente naquele sistema, né? O sistema era composto por dois, pai e mãe, aliás, marido e mulher, ou homem e mulher, marido e esposa, e nasce um bebê, nasce um filho, então nasce uma família, entra alguém novo, né? Alguém que a gente não conhece, alguém que passa a existir na nossa vida e que muda tudo, faz toda a diferença, desestrutura tudo, né? Tira daquela zona de conforto que a gente conhece, né? Sendo assim, a vida do casal pode mudar muito, né? E, eventualmente, como eu disse no outro vídeo, tem uma desestrutura, né? É como você provocar um choque, né, em algo que está quieto, né? Entra uma nova energia, né? Um casal sem filhos, né, certamente é um casal com mais autonomia, né? Com uma vida com mais autonomia. O que eu estou querendo dizer com isso? Um casal sem filhos é aquele casal que um cuida do outro, a gente cuida da nossa relação, as questões individuais são mais preservadas, né? Quando um casal ele tem um filho, né, algumas coisas passam a ser da ordem do pai e da mãe, né, dos deveres que a gente precisa ter em relação àquelas crianças ou àquela criança. Então, as ações do pai e da mãe, elas precisam ser compartilhadas entre eles, né, para que exista um projeto, inclusive, de colaboração, né? Não existe aqui uma ideia de que tudo fica delegado à mãe, né? Não, o pai, né, com P maiúsculo, é o pai participativo, é o pai protagonista, é o pai que está dentro daquela relação com aquela criança, né? Não é um pai que existe em alguns momentos. Não, ele é o pai, assim como ela é a mãe. Então, nós temos as mesmas, né? Não é uma questão de disputar quem faz mais, quem faz menos, né? Mas é da gente criar, né, uma força-tarefa, né? Criar um grupo para que a gente dê conta daquela situação que nós escolhemos, né? Nós escolhemos colocar uma vida, porque não é ter um bebê, né? É poder criar, né? Cocriar, quer dizer, dar voz para aquela vida, né? Então, isso não é uma tarefa muito simples, né? É muito gratificante, mas não é uma tarefa simples. Então, o casal precisa se transformar, né? Passar por um movimento de transformação para que nasça mesmo, né? O pai e a mãe, né? Não é só a mãe. Então, neste momento, algumas insatisfações vão acontecer, porque cada um pensa de um jeito, cada um viveu a sua infância em relação à própria mãe e ao próprio pai de um jeito, né? Então, eles vão ter que criar, né, uma configuração que seja bom para ambos, né? Que a gente se entenda como pai e mãe e que fique bom para aquela criança, né? E aí, como eu falei, podem gerar algumas insatisfações. Então, assim, é certo dizer que uma família que se constitui, né, ela como um filho, né, quando chega, que se torna uma família, podem haver mais processos de separação, de insatisfação? Com certeza, né? Mas está dizendo que então ter filho é ruim? Não, eu estou dizendo que ter filho traz uma nova questão que a gente precisa trabalhar, né? Então,
a gente precisa saber muito, né? Cuidar e encarar sempre como um processo, né? Não é qualquer coisa que nos acontece que a gente pensa de tirar o time de campo. Não, a gente precisa sentar, dialogar, ver quais caminhos que a gente vai seguir, né? Para dar conta de levar adiante aquele projeto, né? De família. E assim, quando a gente pensa num filho, né? Do que a gente vai pensando, né? Em desejar que ele tenha uma vida feliz, que ele tenha uma vida saudável, né? Então tudo isso é muito exigido, né, do pai e da mãe, que aquela criança tenha tudo, que ela não passe nenhuma necessidade, né? Isso, claro, todos nós, eu sou mãe, eu sei como é que é, a gente tem uma preocupação. Mas também hoje a gente faz uma pergunta assim, qual é o tempo que a gente consegue, como é que a gente distribui o tempo na nossa família? Né? O tempo que precisa ser o tempo do casal, enquanto homem e mulher, o tempo que precisa estar, né, da gente estar em família, né, para discutir questões, para brigar. Ser família é tudo isso, né? A gente briga, a gente faz as pazes, a gente pensa diferente, mas pode achar uma nova perspectiva de pensar alguma coisa parecida. Né? Então, tudo isso vai acontecer, né? Dentro do casamento e dentro dessa ideia da maternidade real. Né? Então, a criança ela traz esse novo olhar para o casal, né? Ela coloca um limite naquele casal. Então, é importante que a gente sempre, né, traga para o mundo da criança, né, essas questões de que, assim, olha, a gente está com uma dificuldade. Lógico, não é tudo que a gente vai abrir para os nossos filhos, mas na maior parte das vezes, conforme ela vai crescendo, conforme ela vai, né, fazendo parte, mais e mais parte daquela configuração familiar, a gente precisa colocá-la dentro do que acontece com a nossa família, né? Então, assim, sempre tendo em vista de que não é o papai e a mamãe de um lado e os filhos do outro, não, né? Nós somos um grupo aqui e a gente precisa se entender da melhor forma para conviver bem. Né? Seja para falar de dinheiro, seja para falar das necessidades da mãe, das necessidades do pai, de como que a gente vai cuidar da nossa casa. A gente precisa se responsabilizar, todo mundo aqui precisa se responsabilizar, né? Então, essa questão... mas o que isso tem a ver com maternidade? Tem a ver com tudo, porque tem muito a ver, né? Porque não é só uma obrigatoriedade da mulher, mãe, né, cuidar disso tudo. Não, é um dever dessa mãe, né, dessa mulher que se tornou mãe, junto com aquele parceiro que construíram uma família e que agora a gente tem um projeto para continuar tocando, né? Penso que a maternidade, ela não precisa necessariamente ser algo vivido pela mulher, né? A gente é maternado, né, por diferentes pessoas, né? Os nossos avós, os nossos padrinhos, né? Um tio, uma tia. Então, a mãe e o pai são aqueles os genitores principais, né, daquela história. Mas a nossa vida inteira, a gente é maternado, né? A gente materna alguém e é maternado também o tempo todo por alguém, né? Então, viver a maternidade eu acho que é das coisas mais difíceis e mais gostosas, né? Se a gente pensar que a gente pode aceitar a maternidade real, né? É um desafio, é uma viagem cheia de paisagens para a gente ver, né? Estar junto do outro, daquela criança, daquele bebê, daquela criança, daquele adulto, né? Que um dia vai ser também pai e mãe e vai continuar escrevendo aquela história, né? Então, é algo que é muito gratificante, né? Mas que a gente precisa não romantizar muito, né? Porque se a gente romantiza demais, achando que vai ser tudo perfeito, tudo maravilhoso, né? A gente pode cair do cavalo e se frustrar muito. Então, para finalizar, né, o vídeo, é pensar que é muito mais gostoso, muito mais leve ser a mãe real do que a mãe ideal, né? Essa é a mãe que a gente consegue ser. Tá bom? Até mais. Muito obrigada.